Para uma maior imersão, escute esse episódio de fones de ouvido. Bem-vindos ao podcast Pesadelos. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir a nossa página no Facebook. Caso queira contribuir para o crescimento do podcast, acesse apoia.c/pesadelos. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. Compre já sua camiseta na loja Dimensão Nerd. Usando o cupom PESADELOS você ganha 5% de desconto. Bora pro episódio. Vozes, por William Camargo. Diz a neurociência que o cérebro humano trabalha com impulsos elétricos. Estes impulsos possuem frequências cautelosamente estudadas. Dizer quais são essas frequências não é relevante para este relato. No entanto, é importante que você saiba como o cérebro funciona. O caso que relatarei é de um paciente que tratei há quase 15 anos. Seu nome era Alan, pois faleceu naquele mesmo ano em que o tratei. Sem sucesso, é claro. Fui psicólogo especialista em neuropsicologia. Minha formação não é relevante para a credulidade deste depoimento, mas é de extrema importância que fique claro que sempre fui um homem cético. Alan me procurou no início do ano. Ele chegou até o consultório e conversamos bastante a respeito de seus problemas. Mas claramente ele estava escondendo algo. Com o passar das semanas fui ganhando sua confiança e enfim ele me contou. Alan, é necessário que você seja sincero comigo para que possamos encontrar uma solução razoável para os seus problemas. Certo, doutor. Eu tenho escutado vozes muito estranhas. No começo parecia apenas ruído, mas agora eu consigo entender. Eu não consigo me concentrar em mais nada, até minhas emoções mudaram. Eu não sinto vontade de fazer mais nada, cara. Certo, e as vozes dizem algo? Bom, doutor, isso vai parecer estranho, mas eu já ouvi até música tocar, conversa no telefone, até mesmo chamada de emergência. Certo, Alan, teremos que fazer alguns exames. Naquele dia, eu já tinha uma hipótese, obviamente esquizofrenia. Afastamento familiar, alucinações auditivas, dificuldade para dormir, enfim. Sabia que deveria encaminhá-lo para um psiquiatra. E foi o que eu tentei fazer. Mas Alan foi bem claro. Ele disse: "Doutor, eu só confio em você para isso. Se não for pedir muito, vamos tentar resolver aqui. Não quero contar essa condição para mais pessoas." Eu sabia que não seria ético, mas aquele caso me deixou tão intrigado. E como eu já conhecia muita gente no meio médico, eu mesmo solicitei um exame para analisar as frequências de onda de seu cérebro. E foi nesse ponto que tudo saiu do controle. Os resultados trouxeram frequências de onda acima de 500 Hz. Obviamente, pensei que a máquina estivesse com algum problema, visto que a maior frequência de onda que o cérebro humano atinge é de 30 a 70 Hz. Repetimos 6 vezes o exame e as 6 vezes passou de 500 Hz, inclusive enquanto ele dormia. Foi quando Alan me disse: Quando as vozes começaram, Alan? Doutor, foi depois de uma tempestade. Eu estava no meu quarto de fone de ouvido assistindo um vídeo. Um raio deve ter atingido uma árvore bem perto de casa. Meu computador e até mesmo meus fones de ouvido queimaram, inclusive tomei um choque. Depois daquilo é como se minha cabeça fosse um rádio, mas de uns tempos pra cá, as vozes que escuto têm sido de dor e agonia. Não parece ser algo normal. Era como se Alan tivesse de fato se transformado em um rádio, mas como cético não poderia acreditar em tal fato. Até que no meio de uma consulta, enquanto tentava mostrar a ele que não passava de alucinações, ele se irritou e disse que estava acontecendo um assalto com o refém há 15 minutos.
e nós estávamos em consulta há pelo menos 40 minutos. Ele insistiu para que eu ligasse a TV e quando liguei... Nossos repórteres vão acompanhando toda a região cercada hoje. Toda a região cercada são Realmente estava acontecendo. E como se não bastasse, Alan disse: o Manchester fez um gol, doutor. Quando eu troquei de canal, realmente tinha acontecido. Eu não sabia o que fazer, obviamente deveria ter encaminhado a outros especialistas, mas também não sei qual seria a atitude que tomariam. Naquele dia eu soube que Alan estava muito deprimido. Disse que as vozes que estava escutando eram gritos de dor e sofrimento, pedidos de ajuda. Passei um calmante para ele e pedi que voltasse ao consultório no dia seguinte. E foi quando este caso me fez largar a profissão. Alan entrou no consultório e me disse: doutor, sua mãe está com saudades. Disse que você deve ajudar seu pai. Diz que ele precisa de você. Aquele dia eu não pude prosseguir com a consulta. Eu pedi que Alan fosse embora e voltasse no dia seguinte, porque minha mãe já havia falecido há 2 anos e meu pai realmente passava por uma grave crise de alcoolismo. Eu de fato não sabia o que fazer. Precisava tomar alguma atitude. Mas foi tarde. Quando decidi tomar alguma atitude, Alan foi encontrado morto em seu quarto no dia seguinte. Teve overdose medicamentosa, suicídio, sem sequer deixar uma carta. Até hoje o caso me assombra. Alan foi capaz de sintonizar-se a canais de rádio, TV e de alguma forma com a minha falecida mãe. Só a ideia de imaginar onde a mente de Alan sintonizou-se no dia que ele cometeu suicídio, eu sinto calafrios.